Olá, tudo bem, comunidade querida do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes, este é mais um Textos Sagrados na História, aula de número 30, e hoje sabe para onde a gente vai, gente? Onde começa a nossa jornada hoje? No Egito, muito esperada por todo mundo. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Mauro? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Vamos para o Egito? Vamos embora? Hoje é dia. Vamos Vamos para o embora? Egito. Deixa eu saudar quem vai chegando aqui. Josenira Rodrigues, Pau Amarelo Paulista, em Pernambuco, Maria de Lourdes Gonçalves, aqui com a gente também. O Lamartine Oscar Veiga, sobre nossas aulas, lhe indico, está indicando aqui a origem de Javé, Deus de Israel e seu nome. Aqui, ó. Lamartine, você está vindo com a farinha, o Pedro já voltou com o pão. Legal, legal. É uma excelente indicação. Excelente indicação. Legal. Obrigado, Lamartine. Já está incorporado. Ivone Marinho, Fernando Antônio Rezende, lá de Brasília. Ele já chega aqui tascando uma pergunta. Há alguma ligação entre o monoteísmo de Akhenaton e o monoteísmo hebraico? Com certeza vai ser tema da aula aqui. Vamos Aparecida Menezes. Oi? Como? Vamos falar disso, inevitavelmente. Sim. Quem mais está aqui? A Aparecida Menezes, lá do CEBI de Londrina. Aglaé. Cristiano Aparecido dos Santos, Josi Negreiros, do Rio Grande do Sul, Beth Silva, Pedro Celomarcem, de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, nosso Antônio Inácio Greco, nosso escriba, já que estamos falando de Egito, vamos falar dos escribas também, está aí, nosso escriba. Esse escriba é italiano, não é egípcio, Antônio Inácio Greco, muito bem-vindo. Terezinha Casimiro Albuquerque, Antônio Coelho, buenas tardes, desde Montevidéu. Regina Azevedo de Quatis, no Rio de Janeiro, lá pertinho de onde nasceu nosso Pedro. Pertinho, né, Pedro? Sim, eu sou de Barra do Piraí, deve dar uns 70 quilômetros por aí. Tá ali perto. Em outros lugares do planeta, 70 quilômetros é uma enormidade de distância. Aqui no Brasil é isso aqui, ó. Anitta Alicia. Sim, é verdade. Boa tarde também, lá do Rio de Janeiro. Maria José Mendes. O Márcio já está adiantando uma boa noite aqui. O HC Coelho, lá de Minas Gerais, Regina Caixeta, Ana Prado, sempre com questões instigantes aqui para nós. Vamos embora, Pedro. Vamos embora para a nossa aula. Vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde para todo mundo, quem nos acompanha. Reforçar a indicação que o nosso amigo Lamartine fez, principalmente, Mauro, para os temas que nós estudamos. A questão da religião de Ugarit, o tema de Baal, o tema sobre Shaddai, que um colega nosso, agora eu não estou lembrando o nome, questionou na semana passada. Esse trabalho do Thomas Römer é bastante elucidativo, vale a pena mesmo. Mas, Mauro, eu queria hoje apenas propor uma introdução ao tema, claro, já entrando nesse mundo do Egito Antigo, mas, como você já sabe, né? Quando a gente chega nos temas assim, a gente acaba desdobrando os encontros e fazemos mais de um, mais de dois, mais de três, sei lá quantos, né? Na medida do nosso fôlego. Então, eu queria propor efetivamente uma introdução hoje. Né? Eu acabei de mandar para você, Mauro, no seu WhatsApp, não sei se você pode disponibilizar aí para a turma, um mapa, uma imagem. Opa, não sei se chegou. Deixa eu ver. Deixa eu ver, não tinha chegado. Acabou de chegar. Peraí, deixa eu abrir aqui. Fechou, se você puder. Já está na mão aqui. Estou botando na tela. Aqui é rapidinho, então, gente, é na hora, não tem conversa, não. Peraí, deixa só eu botar aqui nossa imagem para colocar as imagens na tela, porque sempre a gente está do mesmo tamanho, para elas aparecerem na sua grandeza. Está aqui, Pedro. Para visualizar no mapa, onde é que a gente está, de onde a gente veio.
Esse mapa eu acho até muito bonito, porque tem essa reprodução da Lua, né? Do Em crescente, estado né? Lindo. crescente. Uhum. Eu acho muito bonita essa imagem, do crescente fértil. Então, vamos lembrar, né, Mauro? A gente, alguns encontros atrás, a gente estava do lado direito aí do mapa, ao lado do crescente fértil, na terra de hoje, o Irã, então a Pérsia. Depois a gente entrou no crescente fértil pelas terras da Mesopotâmia, há o nome aí colocado, né, para o pessoal localizar, as terras no entorno, entre os rios Tigre e Eufrates. Depois a gente avançou um pouquinho mais para o ocidente no mapa e chegamos à terra de Ugarit. Temos aí também a indicação no mapa desta cidade que nos ocupou nos últimos encontros. E a gente desce e chega nessa ponta inferior do lado esquerdo, onde justamente a gente tem a terra do Egito. Portanto, a outra ponta da Lua, né, nessa sua condição crescente. Então, a gente está fazendo esse percurso e propositalmente eu deixei de lado a questão referente a Israel, né, aquilo que envolve o mundo de Israel e os seus desdobramentos, que são terra essa que está entre o Egito e o Garit, dá para localizar aí, temos escrito no mapa a cidade de Hebron, o nome da cidade de Hebron, Jerusalém, para a gente localizar. Então, agora a gente chega ao Egito. O que é que se destaca nesse mesmo mapa? Não precisamos de mais detalhamento por hora. O que a gente vê no Egito? Essa faixa, essa linha, melhor dizendo, né, que vai de cima a baixo, né, serpenteando aqui e ali, mas é basicamente uma linha que vai de cima a baixo, ou de baixo para cima, como quiser, que é o rio Nilo. O rio Nilo. Este rio, ele nasce mais abaixo, já no coração da África, né? E ele desce, na verdade, no mapa ele está subindo, mas ele efetivamente está descendo, né? E aí ele entra pela terra do Egito e avança, e quando ele chega nas imediações do Mar Vermelho, ele se abre num triângulo, né? Num delta, né? O famoso delta do Nilo. Acredito que o pessoal esteja podendo aí, né, visualizar. Então, Mauro, quando a gente fala de Egito antigo, a gente fala basicamente desta região, mas principalmente das terras que estão no entorno, de um lado e do outro, as margens do rio Nilo. Existe uma frase atribuída ao historiador grego Heródoto. Ele diz: o Egito é uma dádiva do Nilo. É uma frase muito conhecida, trago aqui a recordação de vocês. O Egito é uma dádiva do Nilo. Não fora o Nilo, não existiria o Egito. Por quê? Porque você avança alguns quilômetros na margem direita, a margem direita do Nilo, ou a margem esquerda, e você tem puro deserto. Puro deserto. Se você pegar um mapa do Egito, mesmo nos dias de hoje, você vai ver que os centros urbanos eles estão à beira do Nilo. Quando o Nilo chega próximo à sua foz, à sua desembocadura no mar Mediterrâneo, e ele se abre nesse delta, né, formando esse triângulo, aí você tem, obviamente, uma amplitude maior, um espaço maior para a ocupação humana. Essas terras são férteis. Mas, fora isso, não é possível a permanência humana
né, por tempo mais alongado, porque falta água, faltam as condições mínimas para o estabelecimento de grupos humanos e o trabalho, né, que vai garantir a sobrevivência, etc, etc, etc. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui para a gente se situar do ponto de vista da geografia. Então, o Egito, a ponta do crescente fértil, ingressamos na África, né, com este movimento. Mas Egito é fundamentalmente o conjunto de terrenos que margeiam o Nilo alguns quilômetros para a esquerda, alguns quilômetros para a direita. E são alguns poucos quilômetros, Mauro, 5, 6, 8, 10 quilômetros, não muito mais que isso. Bem? Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer, né, em relação a essa localização do Egito e na relação com os demais terrenos, territórios que nós já encontramos em etapas anteriores aqui da nossa jornada. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Mauro, que eu queria mencionar é a seguinte: quando a gente fala de Egito Antigo, todas nós temos imagens que vêm à nossa cabeça, né? Pirâmides, sarcófagos, templos, construções monumentais, né? Tudo muito grandioso, tudo muito espetacular, tudo muito colorido, colunas imensas, né? E essas coisas, eu imagino, elas ficam embaralhadas na nossa cabeça. O Egito Antigo. Mas, Mauro, o Egito Antigo, a depender da contagem que se faça, né? De quando você começa essa história, é uma história que tem 4.000 anos. Não são 4.000 anos de hoje para trás. São 4.000 anos de história do Egito Antigo. Ah, mas o primeiro faraó por aí surgiu 3.000 anos antes de Cristo. Tá bom, então vamos diminuir o tamanho da história. Em vez de 4.000, seriam 3.000 anos, 3.000 e poucos anos. São 3.000 e tantos anos, até 4, a depender da contagem, antes da nossa era. São 4.000 anos de história, ou 3.000, como queiram, praticamente antes de Cristo. O primeiro faraó, ele terá surgido ali na virada do ano 3.000. Alguns jogam um pouquinho para frente, 3.100, outros botam 2.900. Vamos colocar 3.000 para ficar mais fácil a conversa. A última faraó foi a Cleópatra, famosa rainha Cleópatra. Ela morreu, Mauro, cerca de 30 anos antes de Cristo. Portanto, a história que vai do primeiro faraó à rainha Cleópatra é uma história mais comprida do que a história que vem desde Cleópatra até os dias de hoje. Não sei se estou deixando claro aqui a matemática. De Cleópatra para nós, são 2.000 anos de história. 2.040, 2.050 anos de história. De Cleópatra para trás, avançando até o primeiro faraó, são 3.000 anos de história. É uma vez e meia o tempo que nos separa, né, do tempo de Jesus. Portanto, quando a gente fala de Egito Antigo, é muito importante a gente ter a perspectiva temporal, a sequência. E a gente se dar conta, por exemplo, que as pirâmides, as famosas pirâmides, aquelas 3,
né, de Kelps, Kefren, alguns pronunciam dessa outra maneira, miquerinos. Essas pirâmides, Mauro, elas têm mais de 4.500 anos. Ou seja, na época de Jesus, essas pirâmides já tinham 2.500 anos. Nós vamos falar de um fulano aqui, né? O nosso amigo já mencionou e já está no título do nosso encontro, Akenaton e a sua esposa Nefertiti. Eles fizeram uma reforma religiosa que será o nosso ponto de partida para esta viagem ao Egito Antigo. Mauro, na época do Akenaton e da Nefertiti, Akenaton ou Amenófis IV, depois a gente vai ver por que essa duplicidade de nomes. Na época desse casal de faraós, as pirâmides já tinham mais de 1.000 anos, quase 1.300 anos. Então, as distâncias são enormes, são imensas, as distâncias temporais. Portanto, quando a gente fala de Egito Antigo, é preciso alargar o horizonte da cronologia. Uhum. A perspectiva diacrônica, assim a gente costuma dizer, né, ela precisa estar ativada. E, nesse sentido, o Egito ele é único, no caso do Crescente Fértil. Por quê? Porque na Mesopotâmia também a gente tem uma história muito longa. Mas lá você teve uma sucessão de organismos políticos, de estados, de impérios, que pelejaram uns contra os outros, são os acádios, os sumérios, os babilônios, os assírios, enfim. Então, houve uma oscilação, né, bastante grande no mando. E as unidades políticas na Mesopotâmia, elas não tiveram uma duração assim tão expandida, tão estendida. No caso do Egito, claro que houve tensões, houve disputas, houve levantes, rebeliões, houve invasões, mas você tem uma história das várias dinastias de famílias faraônicas que percorre esse tempo. Então, também sobre esse aspecto, trata-se de algo absolutamente portentoso, né? O que a gente encontra quando visita o Egito, quando viaja para o Egito Antigo, né? E se depara com essas expressões da arquitetura, da escultura, da pintura, aquela escrita muito bonita, né? Que enche os olhos, as cores que enchem os olhos. Só que tudo isso é de épocas muito distintas. Né? E é importante não confundir as coisas sob esse aspecto, né? Sob pena de a gente perder, né, essa dinâmica que fez uma história de 3.000, 4.000 anos, como eu falava antes. Né? E aí eu pensei comigo, mas então como é que eu vou começar essa história? Vamos começar do começo? Uhum. E pensei e decidi começar pelo meio. Ou começar de alguma coisa que está mais do meio para o fim do que do meio para o começo. Então, tomei este evento como porta de entrada. Pois o Inácio está dizendo, falar de Egito Antigo é pleonasmo. Pois é, meu caro. E isso porque estamos falando do Egito dito antigo até Cleópatra. Por quê? Porque a partir daí o Egito perde definitivamente a sua autonomia política e se torna uma província do Império Romano. Né? Mas você ainda tem história subsequente ainda. Mas, enfim, eu decidi, Mauro, pôr como porta de entrada para este mundo, né, um episódio. Um episódio que teve curta duração, mas que produziu um impacto tão grande no momento e deixou rastros, né, para o futuro,
para o que viria depois. E eu decidi, a gente pode começar por aí. E daí a gente recua no tempo para a gente ver o que veio antes, o que vinha antes, que esse casal de faraós pretendeu reformar, pretendeu modificar, e o que, a partir dessa tentativa de reforma, se desenvolveu, né, posteriormente. E, enfim, hoje a gente fica só com a introdução. E Perfeito. nas próximas vezes a gente recua e depois avança no tempo. Esse era um jeito, já que nós estamos entrando agora nesse universo ali, a partir do Egito, estamos entrando no universo que vai nos levar a seguir a Israel, mas creio que também no Egito. Naquele tempo, um pouco antes, um pouco depois, provavelmente um pouco depois, lia-se por rolos, não é isso? Né? Então, isso. Os livros, tal como a gente conhece e a gente pagina, eram rolos com peles de animais que eram enrolados dos dois homens, dos dois lados. Principalmente papiros, Mauro. Papiros. Mais do Portanto, como é que se começava a ler? Tum, 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 pelo meio, né? O começo é o meio. Pode ser, pode ser. E que a gente pode ir para frente e para trás, né? Porque o que aconteceu ali foi de um impacto tão grande, né, que nos abre a perspectiva tanto para olhar para trás quanto para olhar para frente. Mas já tendo feito o mergulho nesse universo absolutamente fascinante. Né? Perfeito. Tá aí o casal, Bem, né? Nosso tema hoje. Como? O casal que é nosso tema hoje, tá aí, os bonitinhos. Pois é. O casal Amenófis IV e Nefertiti. Eu mandei uma imagem para o Mauro, deixa eu fofocar aqui para a turma. Mandei uma imagem para o Mauro em que essas duas figuras elas aparecem de frente, né? Mas aí o Mauro me disse que essa imagem não cabia não, aqui. Ela não era boa para ser a nossa capa, mas eu posso mostrar aqui sim. Então, por favor. Mostrar aqui não tem problema nenhum. Era que para ser a nossa capinha ela não tinha proporção, mas aqui, ó, super aí dá para mostrar, né? Porque até onde a gente sabe, inclusive assim, eu não sei quem de vocês leu uma das coisas mais gostosas da minha juventude, que era o Asterix. Não sei se o Pedro chegou a ler isso, né? Asterix, o Gaulês, uma obra francesa maravilhosa. E aí o que eles diziam é que você só consegue ver egípcios de lado, que ninguém nunca viu um egípcio de frente, por conta exatamente dessa tradição. Mas hoje eu vou mostrar para vocês um casal de egípcios de frente. Aí. Porque nesse caso são bustos, né? Não são pinturas nem alto e baixo relevo, né? Mas essa imagem eu achei muito, muito bem composta, né? Porque você tem o Amenófis de um lado, a Nefertiti de outro, e no meio uma imagem belíssima que sintetiza, né, a reforma, né, a proposta de reforma que este casal, né, levou adiante. Então, nessa imagem central, à esquerda, a gente tem o Amenófis com o filho. Do lado direito, a gente tem a Nefertiti, também com uma criança ao colo. E no centro, ao alto, o disco solar, né, e os raios sendo, né, projetados na direção do mundo, particularmente na direção do casal. Bem, várias pessoas já mencionaram alguma coisa no nosso chat, né? Então, vamos simplificar aqui, vamos resumir, né, o que está em jogo. Então,
Nós estamos ali por volta do ano 1370 antes de Cristo, portanto, quase 3.400 anos atrás. E este rei, né, que sobe ao poder nessa época, ele decide empreender uma reforma religiosa que, sinteticamente, né, tratava de abolir todos os cultos, né, praticados às diversas divindades ao longo das cidades, né, que margeavam o Nilo, e substituir todos esses cultos pelo culto de uma única divindade, né, a divindade Atum, que é um antigo nome, ele vai recuperar num passado remotíssimo para ele, imagine para nós. Ele vai recuperar um nome antigo de uma divindade solar, uma divindade associada, né, à figura do Sol, para nomear esta que deveria ser, a partir de agora, a única divindade, né, a ser adorada. E para tal, Mauro, ele faz construir uma cidade para Atum, que será chamada de Aquetatum. E esta cidade será declarada a capital do reinado e a sede do culto a Atum. E neste processo, ao longo deste processo, o Amenófis IV, ele muda de nome, ele altera o próprio nome e o associa ao próprio Atum, agora com o nome de Akhenaton, aquele que alegra Atum, aquele que adora Atum. Então, Aquetaton, a cidade de Atum. Akhenaton, o adorador de Atum. Mauro, você pode imaginar a turbulência que essa reforma causou? Porque ele não apenas propôs a reforma, ele tratou de fazê-la acontecer. Ele mandou destruir os templos das outras divindades, mandou desautorizar as práticas religiosas endereçadas a outras divindades. Em outras palavras, ele desalojou os sacerdotes desses diversos templos das suas funções. Eles ficaram desprestigiados, desmoralizados. O fulano mandou perseguir esses sacerdotes. Enfim, foi um turbilhão, né, social e político que o Amenófis, agora Akhenaton, produziu com essa sua determinação. Ele não inventou isso totalmente, o pai dele já vinha apontando nessa direção de estabelecer o culto a um Deus supremo e o Deus único. Mas o Akhenaton ele faz acontecer e ele, né, não mede as consequências das suas medidas. Isso vai produzir, como já disse, um turbilhão imenso, uma oposição imensa, né, uma reação dos sacerdotes e de outros segmentos da sociedade que se viram prejudicados, que se viram desautorizados, que se viram desmoralizados por essa medida, né, assumida por Akhenaton. E a vida de Akhenaton não foi fácil.
E quanto mais a oposição crescia, mais ele radicalizava na sua decisão de levar isso adiante, custasse o que custasse. Bem, ele não viveu muito, ele reinou por volta de uns 20 anos, e depois que ele morreu, bem, tudo que ele tinha conseguido fazer foi por água abaixo. Os cultos, né, anteriores voltaram à tona, provavelmente nunca deixaram de ser efetivamente praticados, mas, enfim, né, no mínimo, estavam na clandestinidade, né, e o que era antes voltou. E entre os sucessores do Akenaton estava um fulano que veio a se tornar faraó, um tal de Tutankhaton, que foi obrigado a mudar o nome. Se o Amenófis mudou o nome para associá-lo a Aton, o Tutankhaton teve que mudar o nome e assumir, né, a associação com a divindade que tinha sido uma das divindades que tinham sido destronadas, a divindade de nome Amon. E aí nós vamos ter o Tutankhamon, né, mais famoso pelo sarcófago espetacular, né, que para ele foi feito e que foi encontrado, coincidência, há exatos 100 anos. Ah, sim? Todo mundo deve ter, né, a imagem desse sarcófago absolutamente espetacular, né, que é o de Tutankhamon. Que povoa. Quando se fala em faraó do Egito, a imagem que vem à mente é exatamente a de Tutankhamon, né? É a mais conhecida, né, da história. Exatamente. Uhum. Que Que vem é essa aqui, que está que aqui. Vou colocar na tela para todo mundo ver. Acho que na hora que eu mostrar, todo mundo vai se lembrar de já ter visto, né? Não há quem não tenha visto em nenhum claro, lugar desse planeta. o que é efetivamente uma imagem impressionante, né? É muito Que forte. o trabalho que se fez para esse faraó, aí está. Né? E Mauro, mas eu estou na dúvida se é essa aí. Ah, deixa eu ver. Me Se essa venderam aqui como sendo ela. Pera lá, vamos é uma ver. imagem, é um sarcófago de corpo inteiro. Ah, não, sim. Esse é só um. Deixa eu Rosto, pegar a né? imagem de corpo inteiro aqui da É um descoberta. Esse é só sarcófago, né? uma. Deixa eu. Vou pegar. Pode ir indo, eu mostro assim que ele aparecer aqui. Bem, tudo isso nos remete aí para o século XIV antes de Cristo, né? E nos coloca então neste cenário, né, de uma imposição religiosa radical, mas que não surtiu efeito, ao menos de maneira imediata, né, porque assim que o Akhenaton morreu, a antiga ordem cultual religiosa foi restaurada, os antigos cultos foram refeitos, os sacerdotes voltaram aos seus postos de atuação, enfim. Bem, a partir daqui, eu então queria tirar, já que estamos fazendo uma introdução, né, Mauro? Uhum. Eu queria tirar algumas, deixar colocadas algumas questões que nós deveremos enfrentar ao longo dos encontros seguintes. Né? Então, já anuncio a vocês aí alguns encontros sobre o Egito, e eu acho que ninguém vai reclamar de a gente ter alguns encontros, porque esse tema é efetivamente fascinante. Então, primeiro, pensar um pouquinho o que é este universo religioso, né, egípcio, que este faraó pretendeu alterar com a reforma religiosa que ele implantou. Então, que mundo é esse? Que mundo é esse?
que universo de referências religiosas, né, que já estava constituído há mais de 2.000 anos, ou há pelo menos 2.000 anos, né, que o Amenófis pretendeu, numa canetada, colocar por água abaixo. Não tinha como fazer isso. Mas ele imaginou que seria possível. Então, essa é uma primeira questão que eu queria deixar aqui indicada. A gente vai voltar para o Egito anterior a Amenófis, ao Egito das pirâmides, do tempo das pirâmides. Né? E aí, inclusive, vamos periodizar um pouquinho essa história para a gente se situar melhor. Né? O Amenófis, o Akenaton, ele é um dos primeiros faraós da chamada época do Novo Reino Egípcio, porque existe o Reino Antigo, o Reino Médio e o Reino Novo. E o Reino Novo, boa parte dele também pode ser nomeada com o termo império. Quando a gente fala do Império Egípcio, a gente fala do avanço do Egito para além daquilo que eram as suas terras, que a gente viu no mapa, né? Avançando, por exemplo, para o sul, né? para a África Negra, né? Para a África do que hoje é a Etiópia, aquela região, ou avançando para a terra de Canaã, a terra de Ugarit, tentando chegar à Mesopotâmia. Pois é. Aqui temos o sarcófago, né? de Tutankhamon. Então, a gente tem 3 momentos importantes da história do Egito. O Egito, né? O Reino Antigo, o Reino Médio, o Reino Novo. Amenófis Akenaton, ele é um dos primeiros faraós da época do Reino Novo, ou seja, da época do Império Egípcio. A época em que, Mauro, o Egito avançou com seus tentáculos de poder na direção de Canaã, da Síria, né? Conquistou essas terras, submeteu essas terras ao seu controle. Avançou também para o sul e formou o Império Egípcio. Então, é claro que, né, uma história tão longa tem dinâmicas, né? tem variantes, tem acentos maiores e menores. Então, vamos tentar fazer um pouquinho, né, este percurso, fazendo os destaques, né, para que a gente possa visualizar melhor os lances importantes dessa história. Então, essa é uma primeira tarefa que se coloca para nós. A segunda tarefa já foi mencionada por uma intervenção aqui de alguma colega aqui do nosso chat. A proposta religiosa de Amenófis, de Akenaton, de um monoteísmo, né, guarda alguma ligação com o monoteísmo que a gente vai encontrar nas escrituras judaicas? Então, aqui, Mauro, eu queria desdobrar a questão em 2 direções. A primeira delas é dizer que quando a primeira direção diz respeito aqui. Quando esses textos foram encontrados, e é sempre a história, né? Os textos do Antigo Egito, assim como os da antiga Mesopotâmia, eles foram encontrados basicamente, e eles foram decifrados basicamente a partir do século XIX. Antes, não se entendia o que estava escrito naqueles desenhos, naqueles hieróglifos, né? Assim a gente diz, né? Aqueles sinais, né?
Mas, em 1822, portanto, há 200 anos, um estudioso francês de sobrenome Champollion, ele decifrou uma famosa, uma famosa inscrição em pedra, a chamada Pedra da Roseta, contando com a percepção que ele teve de que nesta Pedra da Roseta estaria escrita a mesma coisa em 3 línguas ou idiomas, ou 3 formas gráficas diferentes, inclusive o grego, que o grego ele conhecia. E a partir daí ele consegue decifrar, né, a escrita hieroglífica. Bem, quando os textos relativos a Akenaton foram descobertos, nas ruínas da cidade que ele mandou construir, basicamente ali. Então, veio à tona o tema do monoteísmo. E isso produziu um impacto tremendo. Assim como a gente já viu no caso de Ugarit, no caso da Mesopotâmia, produziu-se um impacto impressionante. Por quê? Porque até então, né, se tomava o texto bíblico, primeiro, como promotor, desde o início, de uma visão monoteísta, né, de cabo a rabo, né, no conjunto dos textos que formam as escrituras judaicas. E que, a partir daí, o judaísmo seria a primeira proposição monoteísta da história. Durante tantos séculos se falou isso, né? E aí você tem uma descoberta que coloca o tema do monoteísmo por volta de 1370, 1350 antes da nossa era, muito tempo antes de existir o povo de Israel e de existir a religião que vai ser chamada de judaísmo. Mas aí, Mauro, veja, o pessoal os estudiosos começaram a fazer uma conexão entre uma proposta monoteísta, uma proposta religiosa monoteísta no Egito, e o fato de que, de acordo com o relato bíblico, o povo de Israel se constitui enquanto uma identidade específica no Egito. E se descobriu, como consequência disso que eu acabei de dizer, se descobriu, por exemplo, que o nome Moisés não é um nome hebraico, mas é um nome egípcio. Imagine, Mauro, para os fundamentalistas do início do século passado, o que significou descobrir que o líder do povo judeu era egípcio. É uma coisa, de um lado, óbvia, porque o próprio texto bíblico diz que ele nasceu no Egito. Né? Mas, como se tomava, né, o povo de Israel como uma totalidade quase intocada, né, que saía de um lado, ia para o outro e depois voltava, né, como alguma coisa definida radicalmente em termos étnicos, então era um absurdo pensar na possibilidade de um Moisés egípcio. No entanto, as evidências se impuseram. Né? O termo hebreu, o povo hebreu, o termo hebreu ele é encontrado em documentação, inclusive, da própria cidade que o Akenaton construiu, a tal da Aquetaton, perdão, que hoje são ruínas que existem ali, ruínas conhecidas com o nome de El Amarna. Então, em documentos encontrados em El Amarna, está lá feita a referência a hebreu. Ou seja, haveria a possibilidade de se pensar
né, uma conexão mais próxima entre a proposta de Akhenaton e o que seria a proposta religiosa veiculada ao longo da história de Israel. Essas questões estavam na crista da onda nas primeiras décadas do século passado, Mauro. E por conta disso, o grande Sigmund Freud escreveu aquela que seria a sua obra-prima derradeira, Moisés e o monoteísmo. E essa obra, ela justamente pleiteia, ele apresenta como uma proposta. Ele fala de um romance histórico. Ele quer pensar na possibilidade de, mas antenado como ele era e estava, com aquilo que de ponta vinha sendo desenvolvido na pesquisa arqueológica, na pesquisa histórica, nos estudos bíblicos. Ele era um grande conhecedor, né, desses meandros das investigações, nesses vários campos. Ele, então, propõe, e ele, como judeu, né, ele se coloca essa pergunta, não é, como o que é pensar que o nosso herói mítico fundador, ele não é judeu, do ponto de vista étnico, mas ele é egípcio. Uhum. E o Egito, que nos textos bíblicos tem uma carga pesada, né, Mauro? O Egito é a terra da escravidão, é a terra da submissão. Muitas vezes no texto da Bíblia se diz não voltar ao Egito. Voltar ao Egito é voltar à condição de subalternidade, de escravidão, etc. Então, Freud se coloca esse problema, né? E ele apresenta nessa obra, que é grandiosa, né, é um acerto de contas dele com o seu judaísmo, né, o judaísmo, né, do qual ele se orgulhava de fazer parte, não como crente, mas como ligado pelos laços do sangue, pelos laços familiares, e, de alguma maneira, ele revisita, né, questões fundamentais de toda a teoria, né, psicanalítica que ele veio desenvolvendo. Né? Então, é uma obra portentosa que ele escreve, que ele publica um ano antes de morrer. De lá para cá, muita coisa mudou. Principalmente o que, Mauro? No que diz respeito ao nosso tema aqui. Mudou a ideia de que o monoteísmo na Bíblia não é tão antigo assim. A gente falou disso ainda na semana passada. Né? A gente tem nos textos bíblicos mesmo evidências de que o monoteísmo em Israel ele vai se constituindo ao longo de um processo histórico bastante longo. Né? Ou seja, a conexão entre o monoteísmo egípcio de Akhenaton e o monoteísmo mais estrito nos textos bíblicos, essa conexão ela precisa de mais elos do que aqueles que se poderia supor pela proximidade temporal entre o Akhenaton e Moisés, por exemplo. A distância entre ambos, em termos temporais, é de uns 100 anos, 100 e poucos anos, a se julgar pela cronologia tradicional, né, que se reconhece para os textos da Bíblia. Talvez 150 anos seja melhor. Né? Mas como o monoteísmo, na experiência de Israel, demorou mais para se constituir, então é preciso pensar uma cadeia também mais alongada. Uhum. Então, essa é uma primeira linha para pensar esta conexão entre Egito de Amenófis, de Akhenaton, e o que se desenrola nos textos bíblicos ao longo da história do Israel, cujos testemunhos estão ali registrados nas Escrituras. A segunda coisa, Mauro, e aí é o meu comentário derradeiro por hoje, é que o Akhenaton ele também passou para a história como
um poeta. E dele são conhecidos 2 hinos a Atum, 2 poemas em honra de Atum. Eles são chamados comumente de o grande hino a Atum e o pequeno hino a Atum. E a diferença está na extensão de um poema e de outro. O grande hino de Atom, dedicado a Atom, ele é mais conhecido. E eu coloquei na indicação, aí nas referências, a indicação do nosso vídeo de hoje, o trabalho, deixe-me ver, de Gisela Chapot, o grande hino ao Atom e a expressão da teologia amarniana. Eu recomendo bastante que o pessoal leia esse texto. É só procurar na internet que vocês vão encontrar disponível para baixar e ler. É um texto de 20 páginas em que essa autora comenta o texto nos seus detalhes. Parte por parte, ela divide o texto em várias partes e vai comentando os detalhes, né, que vão mostrando como esse hino é estruturado, quais são os seus temas, como é que ele se desenvolve, etc, etc. Trata-se, portanto, de um hino que louva Atom, representado no disco solar, e que tece, Mauro, considerações sobre a ação do Atom, basicamente considerando 2 facetas do Sol: a sua luminosidade e o seu movimento. O movimento que a gente consegue visualizar, né? Do nascer ao pôr do sol. Então, é toda uma poética que se desenvolve a partir dessas 2 referências. A luminosidade, a luz, o calor, que oferece segurança, que, enfim, né, produz tantos efeitos, né, que né, impactam, né, na vida das pessoas, e o movimento dele. Né? Então, a ideia de que, quando ele desaparece ao anoitecer, né, então a humanidade tem que repousar, mas é sempre uma situação de insegurança, porque a escuridão toma conta. Né? Nós hoje não fazemos ideia, né, Mauro, do que era a escuridão para nossos antepassados, porque a gente acende a luz, né? Obviamente, quando a luz falta, né? Mas a gente transforma, entre aspas, a noite em dia, né? Com o uso da luminosidade artificial. Mas no mundo antigo a diferença era muito grande, né? Entre a luz e as trevas. Então, há uma parte do poema que se fala dos temores associados ao desaparecimento do sol, os animais que saem dos seus covis para passar, colocando em risco o próprio descanso das pessoas. É um descanso que pode ser tomado de algum sobressalto, né? Enfim, movimento do Sol e a luminosidade do Sol, ou a falta dessa luminosidade. Bem, o Atom como fonte de vida, então o calor do Sol como a fonte da vida para animais, para os seres humanos. A ideia de que ele estabelece o mundo, cuida do mundo, por isso que ele desaparece, mas no dia seguinte ele está de volta. É um poema muito alentado, né? E depois ele vai falar de como Atom estabelece o próprio Rio Nilo, a importância do Rio Nilo, né? A gente falou disso lá no começo, né? Estou pegando aqui partes do texto: teus raios alimentam todos os campos,
né? Tu produzes as estações do ano para fazer viver todas as criaturas, e assim vai. Né? E ele termina, só para a gente não deixar de citar uma passagenzinha, irmão, ele diz assim, tu, diz para Atom, né? Tu estás em meu coração e não há um outro que te conheça, a não ser o teu filho. Ou seja, eu. Então, a exclusividade de Atom no céu e exclusividade de Akhenaton na Terra. Alguém também perguntou no chat, né, sobre a importância política do monoteísmo. Aí está, claramente. Né? Ninguém conhece Atom a não ser eu. A Terra vem à existência por agência tua. Quando levantas, elas vivem. Quando repousas, elas morrem. Tu és quem... tu é que és o tempo de vida em ti mesmo. Vive-se por meio de ti. Ao te levantares, fortaleces os braços do rei. É uma associação muito clara, né? Poderio no céu e poderio na terra. Aquela imagem, né, do sol mandando os seus raios privilegiadamente sobre o casal soberano, né? Todos os que caminham de pé, desde que fundaste a terra, todos os que caminham de pé, ou seja, todos os seres humanos, tu os entregas ao teu filho. Quem é o filho? O próprio. O próprio. Né? Saído de ti mesmo. Esse é um tema também muito importante que a gente vai ter que trabalhar. A ideia de que o faraó se apresenta como filho de Deus, filho da divindade. Né? O rei do Alto e Baixo Egito, que vive por meio de Maat. Maat é uma entidade também importante. Nosso professor, já falecido, Frei Gorgulho, não sei se você teve aulas com ele, imagino que tenha tido. Uhum. Ele falava muito da importância do conceito de Maat para pensar a noções como verdade, justiça, no pensamento expresso nos textos bíblicos. E ele termina dizendo, o rei do Alto e do Baixo Egito, que vive no meio de Maat, Akhenaton, grande em seu tempo de vida, e a grande esposa real, amada por ele, a senhora das duas terras, a do Alto e do Baixo Egito, né? Que é a Nefertiti, que ela viva e permaneça jovem eternamente para sempre. Recomendo que o pessoal vá atrás do texto que eu citei, da Gisela Chaput. Ali vocês encontram o texto inteiro, né? Divididozinho, comentado nos detalhes, vale a pena. A indicação está nas referências. Mauro, eu sei que está terminando, mas você vai me dar 2 minutos. Claro. 2 minutos só. Para dizer o seguinte. Não, só chamando a atenção, né, para a imagem, que é, né, uma imagem chave para nós aqui nessa conversa hoje, como a praticamente onipresença do Sol nessa imagem, né? O centro, apesar de serem os dois faraós, o centro é o Sol. Né? O centro da imagem é o Sol. E o Sol dirige os seus raios praticamente para eles, né? Exatamente. Para ele e para ela. Né? Então, essa imagem ela é meio uma síntese de todo esse projeto, né? De Akhenaton. Mas, Mauro... Só uma observação antes de você encerrar, 2 minutos, que é a questão da luz. O Lenin, lá na União Soviética, em 1917, ele dizia assim, a revolução é o poder soviético dos sovietes mais a eletrificação. Para vocês terem uma ideia da relevância. Então, a eletrificação na Rússia era comparada por Lenin ao poder soviético, ao poder político que havia acabado de estabelecer. Se a gente vem para o Brasil, nós que moramos aqui no Sul-Sudeste não temos ideia do que significou o programa Luz para Todos do Lula. Eu que vou, às vezes, ao Piauí, ao interior do Piauí, onde mora meu filho,
Gente, as pessoas saíram do século XIX para o século XXI com a eletrificação. Né? E é isso. Quando não tem energia elétrica, os animais estão à porta de casa à noite. À noite é o lugar do terror. Né? É o tempo do terror, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Mudou tudo no Nordeste. Né? Então, realmente... Por outro lado, né, Mauro? Eu uma vez fui dar um curso bíblico, faz muitos anos, no interior de Goiás. Lá no sertão de Goiás, como diz a música do Chico Mineiro. E numa noite, e era meio do ano, e a gente foi numa festa de São João, daquelas tradicionais, né? Que é no meio do mato. No meio do mato. E enquanto a coisa estava sendo arrumada, eu saí um pouquinho ali do arraial, né, que tinha sido montado, no meio do mato mesmo, era um sítio, alguma coisa do tipo. E eu me embrenhei no meio do mato. Mauro, eu nunca vi um céu igual aquele. Ah, sim. Eu nunca vi um céu igual aquele. Uhum. Fiquei absolutamente impressionado, porque justamente a gente perde essa... Né, no mundo urbano, a gente perde essa noção do céu noturno pontilhado de milhares de estrelas, né? Enfim. O que eu não queria deixar de mencionar antes de nós terminarmos hoje, Mauro, é que a outra conexão, por isso que eu falei de dois momentos, né, aqui da minha resposta, essa relação Egito e Israel, é que com a descoberta desse hino, o grande hino, a Atom, se estabeleceu outra surpresa, Mauro, além da coisa do monoteísmo, né, do Akenaton, com uma eventual ligação com Moisés, enfim. Vários versos do poema de Akenaton aparecem praticamente repetidos num salmo da Bíblia judaica, que é o Salmo 104. Então, eu mandei para você aí 3 imagens de um livro. Eu estou com ele aqui agora. Estou sim. Publicado pela Paulus, Preces do Oriente Antigo. E aqui também a gente encontra a reprodução deste hino, né, do grande hino a Atom. E ele coloca, mano, não sei se você pode colocar pelo menos uma página para o pessoal ver. Claro. Né, para ver, inclusive para ver se é visível. E o texto vai sendo apresentado, e ao lado, quem editou o livro tratou de colocar alguns paralelos com passagens bíblicas. E aí você tem, né, nessa página, você tem a indicação ali clara. Logo depois, ali tem uma imagem, né, a reprodução de uma imagem. Vou descer. Tá aqui, isso. Ó. Aí a gente tem lá o sol, o rei, e aí? Salmo 104, verso 29. Um pouco mais abaixo, na referência aos leões ali, Salmo 104, verso 20 e 21. Se você desce mais um pouco, Salmo 104, verso 22 a 24. Se você vai para a página seguinte, você vai encontrar vai fazer constatação semelhante. Né? Várias vezes a referência a versos do Salmo 104. Aí dá mais difícil de ver, mas dá para ver, olha. As 3 referências que você colocou ali em cima, as 3 são do Salmo 104. Se você desce mais um pouco, Salmo 104. Descendo mais um pouquinho, Salmo 104, aí há outras referências também, e mais ao final, Salmo... Né? E perfeito. No final, na última página que reproduz o hino, você vai encontrar a mesma coisa. Enfim, é isso. Não pode ser coincidência, né, que você passou, essa aqui. Aí, mais uma vez, o Salmo 104. Aí, exatamente. Salmo 147. Jó. O livro de Jó. Né? Não sei se há mais. 104 de novo. Olha. 104. Salmo 104, Salmo 145. Pois é, mas está ali o Salmo 104 de novo.
Enfim, Pois é. não pode ser coincidência, né? Sim. É Não citação pode. demais, né? Para ser coincidência. Exatamente. E aí, eu fui procurar um comentário aos Salmos que eu tenho aqui, bastante alentado. O autor simplesmente diz: não quero saber disso. Quero saber da mensagem do texto inspirado. Né? É óbvio que a gente não pode tratar a questão dessa maneira, né? Uhum. Óbvio. Né? Mas aí as coisas se colocam mais problemáticas. Por quê? Porque este hino, Mauro, ele não foi colocado num rolo, como você mencionou, a coisa do papiro. Ele foi escrito numa parede de um túmulo. E aí, portanto, o texto não circulou, pelo menos em forma escrita, até onde a gente sabe. Então é preciso pensar num outro tipo de relação possível, que não aquela de que o autor do Salmo, que obviamente escreveu muito tempo depois do tempo de Akenaton, né? Não pode ser a relação assim, o autor do Salmo conheceu o túmulo em que este hino estava reproduzido. É muito provável que a coisa não tenha ocorrido dessa maneira. É possível que tanto o faraó quanto o salmista tenham tomado versos, temas de uma tradição cultural mais ampla que era de origem cananeia, mais uma vez. Ora, a época do imperador, do rei Akenaton, é a época que o Egito está avançando pelas terras de Canaã. E aí, uma sugestão que é dada para tentar entender esse conjunto de paralelos é essa, de que tanto o faraó teria recebido, né, no ambiente do faraó teriam sido recebidas referências tradicionais advindas de Canaã, como no caso do texto bíblico, que é escrito naquilo que era a terra de Canaã, essas ressonâncias, elas, né, continuassem a produzir impacto e inspirar, no caso, a escrita do texto do Salmo. Inspiraram tanto o faraó lá no Egito, quanto quem escreveu esse Salmo 104. Isso significa, obviamente, que a gente precisa pensar as relações entre esses textos e não isolar um texto que eu reconheço como inspirado do outro texto que eu tomo como não inspirado. Né? Pedro, você já tem ideia de quantas aulas teremos de Egito ou ainda não? Mauro, se você não ficar bravo comigo, a turma não ficar bravo comigo, eu estou pensando mais umas 4. Bom, maravilha, maravilha. Merece, merece. Ótimo, vai ser uma delícia. Essa foi uma Bom, introdução. então, a rigor, o que tivemos hoje foi um aperitivo. Sim. É isso aí. A gente vai dar uma mergulhada e pensar, tem que ir para trás e tem que ir para frente. Perfeito. E vamos Legal. atrás dos textos, né? Vamos atrás dos Sim, textos. gostei muito, Hoje, Pedro. só fizemos Fantástica referência aula, ao todo mundo comentando aqui, gostaram demais do texto, todo mundo do texto, da aula. Muito legal mesmo. Valeu, gente querida. Voltamos então. Na próxima, hoje é segunda-feira, 28 de março de 2022, 6 horas da tarde, 11 minutos, horário de Brasília, na transmissão ao vivo. É claro que você vê qualquer dia e hora que você quiser. Na Pós TV 247, este programa estreia no próximo sábado, às 7 horas da manhã. Segunda que vem, às 5 horas da tarde, em ponto, estamos de novo aqui ao vivo para mais uma jornada pelo Egito. Vamos lá, pelos textos sagrados do Egito, pela caminhada maravilhosa do povo egípcio, que a gente aprendeu lá na escola no passado, depois quem fez cursos de teologia e de religião passaram por eles, mas aqui nós vamos ter uma abordagem bem diferente. Mesmo quem já estudou o Egito vai conhecer outros olhares, outras abordagens, outras perspectivas, algumas inéditas sobre o Egito, do nosso professor Pedro Lima Vasconcelos. Obrigado, Pedro. Foi demais. Ótimo. Sou eu quem agradece, Mauro. Um abraço para você, um abraço para todo mundo, saudações.
E não é que existe corrupção no governo Bolsonaro, caiu um ministro, né? O governo que disse que não. Enfim, fiquemos com essa. Caiu nesta segunda-feira o ministro da Educação, então dizendo que já está caindo também o presidente da Petrobras. É o governo cai-cai. Pois é, isso porque naquele governo não existe corrupção. É isso aí.